Bom, vamos começar agora mais um projeto da Contabilidade na Prática do Unicerp pelo curso de Ciências Contábeis. Nosso trabalho é um assunto de Eleusis Integra e o SPED Fiscal. O coordenador do projeto é o professor Ricardo William Pinheiro. O responsável por este trabalho e orientador são os professores Denis Henrique Caixeta e o avaliador Elber Carvalho Sharks. A turma é do quarto período. Hoje é 20/11/2012. Nosso grupo, os integrantes são Geraldo Júnior, Mário Sérgio, Juliano, Marco Túlio e Vicente. Bom, o Sintegra. A necessidade da criação do arquivo Sintegra originou-se da intenção do governo federal, estados e municípios cruzarem as informações de movimentação mercantil entre as empresas, com o objetivo de coibir a sonegação fiscal. Esse arquivo compila basicamente todos os dados de compra, venda e aquisição para o uso e consumo. O respaldo jurídico que trata desse arquivo pode ser encontrado em convênio do ICMS 57/95 e alterações. Em Minas Gerais, o contribuinte deverá consultar o anexo 7 do regulamento do ICMS do Estado de Minas Gerais. Na parte 1, encontrará a legislação e fica ainda regimentado a data limite de envio do arquivo à Unidade Estadual de Minas Gerais. O objetivo, como já foi dito, é coibir a sonegação fiscal através dos cruzamentos das informações de entrada e saída. Meu nome é Geraldo, vou falar sobre a introdução da via de geração. Via de geração do arquivo. Nas empresas de maior porte é utilizado sistemas computacionais, ou conhecidos como ERP. Oferece a possibilidade de registrar as movimentações de mercadorias e simultaneamente agregando outros dados, originados de apenas um lançamento que tem como documento representativo a nota fiscal. As empresas pequenas que não possuem o recurso de ERP, suas notas fiscais são enviadas para a contabilidade, que processam as mesmas, gera o arquivo e transmite na própria contabilidade. Vamos falar agora sobre CFOP. Meu nome é Vicente Júnior. CFOP, Código Fiscais de Operação e Prestações. São códigos numéricos que identificam as respectivas naturezas das operações de circulação de mercadoria e das prestações de serviço, de transportes, intermunicipal e interestadual, e de comunicação. As chamadas naturezas de operações ou prestações representam os motivos reais pelos quais as saídas ou entradas de mercadoria ou produtos, bem como as correspondentes prestações de serviço, estão sendo realizadas em função de cada um dos estabelecimentos dos contribuintes do ICMS e de acordo com a origem do destino ou dos bens móveis alcançados por esse tributo estadual. Com o CFOP inicial número 1, são compras dentro do Estado. Com o CFOP inicial número 2, são compras fora do Estado. Com o inicial número 5, é venda dentro do Estado. E inicial número 6 é venda fora do Estado. Inicial número 3 é importação. E o inicial número 7 é exportação. O arquivo Sintegra tem um validador específico para validar suas informações com tamanho de linhas e colunas, um layout de arquivo TXT do Windows. Nesse validador, você pode validar a informação, ver o resumo das suas informações, ver as críticas quando o arquivo é rejeitado
e ver as mídias transmitidas nele. Vou explicar para vocês aqui cada um. No validar, você vai selecionar o arquivo no diretório e vai validar ele. Aqui vai aparecer arquivo aceito, arquivo rejeitado. Aí você pode ser arquivo com incorreto. Seria. No resumo, você terá o resultado da validação, que é essa tela aqui. Quantos registros 75, quantos registros 60. Nas críticas, você terá o que foi o erro. Na mídia, o arquivo que já foi transmitido, que está gravado no seu computador. Vamos ver uma tela de arquivo aceito. A tela do arquivo aceito é essa aí, ó. O arquivo foi aceito, tudo ok. É só chegar agora, gerar a mídia e transmitir logo após. Imprimir o recibo. Um arquivo rejeitado. Ele está com advertência, uma advertência e 4 rejeições. Nessas rejeições, se você ir no campo crítica, que é a próxima tela, você verá por que ele foi rejeitado. Aqui estamos no campo crítica daquele erro. Ele tem uma advertência, o erro de CFLP, e por não ser encontrado o erro tipo 50. Por isso ele foi rejeitado. Esse aqui é um arquivo TXT do Sintegra. Aqui é todo o layout dele, aqui tem as datas, o CNPJ da empresa que foi a vendedora, o CFOP da compra, o valor, tudo aqui. Agora eu vou mostrar para vocês como se faz a validação desse arquivo. Eu vou selecionar o arquivo aqui. Vamos ver assim onde está o arquivo. Vou selecionar ele. Aí está aqui, é o nome da empresa, o CNPJ, tudo. Eu vou validar. É um arquivo grande esse aqui. Validação concluída. Aceito com advertências. O que acontece com advertências? Você pode enviar. Só não pode enviar quando está rejeitado. Aí a crítica da advertência está aqui, ó. O resumo do Sintegra está aqui. Os registros. Tem o valor de compra, o valor de venda, tudo aqui. E aqui agora é só gerar. Vai gerar um arquivo em WinRAR. E depois vai transmitir aqui. No caso eu não vou transmitir esse porque já foi transmitido. Depois é só imprimir o recibo. O recibo vai ficar gravado aqui em mídias. Se você selecionar, depois vai achar o recibo para imprimir outra vez, caso corra perda, alguma coisa. Agora vou estar validando um arquivo com erro, para vocês verem como que é o arquivo correto. Não, é o mesmo arquivo, só porque está com erro. Validou, ok? Arquivo rejeitado. Tem 11 rejeições, ó. A crítica aqui, ó, não encontrar tipo 50 correspondente. Todas essas, por quê? Porque uma nota tem um registro 50 e um registro 54. O registro 50 não apareceu no arquivo Sintegra. E esse arquivo não dá para gerar e transmitir, por isso está rejeitado. Isso tem que consertar o erro e depois gerar e transmitir. Isso aí, galera. O SPED fiscal vem substituir os livros fiscais comumente transmitidos e entregados à administração fazendária e os demais departamentos governamentais, e que eram impressos, agora são eletrônicos. O SPED inicialmente tem sido falado um pouco sobre a geração dele. A imensa maioria dos clientes hoje em dia utilizam um sistema de ERP que fazem a geração
as declarações não só do SPED como do Sintegra também, as que necessitam, baseado no banco de dados que é alimentado com as operações de entrada e saída de mercadorias, baseadas normalmente nas notas fiscais de entrada e saída. Aqui nós temos o programa que valida e transmite a declaração do SPED fiscal. Anteriormente já abrimos uma declaração. Vocês podem observar aqui, nessa opção dados da escrituração, você tem a caracterização da empresa, os dados, toda a informação relativa ao cadastro inicial da empresa. Aqui os relatórios fiscais de notas, você tem as de entradas de mercadoria, no caso aqui não tem nenhum, que a gente ainda não começou. Também de saída de prestação de serviço também envolvido nesse processo. Então, de uma maneira geral, o SPED reflete toda a documentação de mercadorias, tal qual se integra, só que com algumas especificações e com um layout mais completo, que é padronizado no ambiente nacional, uma das iniciativas do governo federal para modernizar a transmissão de informações e cruzamento dos dados com mais veracidade e exatidão. Aqui nessa opção aqui você consegue salvar as operações. Estou mostrando para vocês aqui. Ok, dando continuidade então à nossa explicação sobre o SPED fiscal, vamos aqui demonstrar o processo de validação de um arquivo. Esse ícone aqui cria uma nova escrituração, que pode ser manual, então você pode importar o arquivo já feito através de um programa de ERP que geralmente ocorre dentro das empresas. No caso aqui eu salvei o nosso arquivo na área de trabalho. Vamos localizar ele e mandar validar. Esse aqui é o TXT aqui. Vou clicar em abrir para iniciar o processo. Quem já mexeu com o Sintegra alguma vez já tem mais ou menos uma noção a respeito desse processo de validação do SPED. Só que ele tem algumas características mais, digamos, criteriosas no processo de validação. Basicamente ele divide o arquivo em 3 blocos principais. O primeiro diz respeito do cadastro, as informações tanto do contabilista quanto da empresa que responsável pela empresa que está sendo verificado o arquivo. Depois ele verifica a questão da estrutura dos registros de entrada e de saída. Depois, uma terceira etapa e última, ele valida especificações mais detalhadas relativas à CFOP de entrada e de saída de produtos, convergência do CNPJ da empresa que recebe a mercadoria ou que envia, com referência a estados e municípios, e fazer esses cruzamentos de informação. Aqui ele deu algumas pendências, certo? Vou esperar registrar aqui a validação. Essa etapa já está validando a parte 2, no segundo bloco. O primeiro já foi aceito. Normalmente demora um pouco mais do que essa parte, a parte das saídas, então a movimentação maior da empresa costuma ser a movimentação de saída. É necessário falar também, aproveitando esse tempo, a respeito da orientação que o contabilista tem que fazer na empresa que gera esse arquivo, para padronizar os processos e, paulatinamente, durante um mês, criar um arquivo mais próximo do ideal para evitar dispêndio de tempo no conserto dessas divergências, que vai facilitar bastante o trabalho do contabilista. Porque ele fala que tem erros, eu devo corrigir eles,
Então tá. Essa parte de dependência de validação é um relatório que ele exibe, mostrando aqui pra gente todas as advertências, um resumo mais amplo. Se nós clicarmos aqui na parte de erros e mandar exibir, aí sim ele vai gerar o relatório listando erro por erro. Nessa parte aqui, quando você clica nesse ícone em azul, ele vai localizar o registro que está dando conflito. Então aqui você percebe qual que é a diferença, se é aqui que está falando que o total do documento é zerado, então no caso ele não vai aceitar esse registro. Então vai ter que se verificar se essa nota realmente já foi lançada, se é um tipo de registro de duplicidade, assim sucessivamente. Clicando nessa aba de relatórios, vai novamente retorna ao relatório de erros, e assim você vai navegando nessas páginas, encontrando os erros e solucionando. Na barra de navegação você pode avançar a parte dos erros, né, página por página. E, logicamente, assim que resolver todos os erros, você vai terminar a validação do arquivo, registrar ele e por fim transmitir a receita. Aqui um outro erro, basicamente de cadastro, que é a ausência de CPF, se dá muitas das vezes em empresas que têm um cadastro antigo e que não atualiza sempre continuamente a parte dos seus clientes. Aqui nós estamos dizendo a respeito do contabilista, né? No caso, a pessoa tem que informar os dados completos do contador para que, como um livro fiscal normal, ele seja responsabilizado caso haja alguma divergência, uma outra pendência. Outro erro comum também é a ausência do código do município relacionado ao código do IBGE. A necessidade nova que está surgindo aí no meio eletrônico, que tem que padronizar esse município através da classificação de códigos e municípios estabelecida pelo IBGE. Então aí, se você observar aqui, o total das entradas, tem um relatóriozinho bem simples, mas que auxilia bastante a pessoa em verificar quais são os registros que estão pendentes. Muitas das vezes, quando você conserta um cadastro, por exemplo, de um fornecedor que te emitiu umas 10, 15 notas, enfim, quantidade de notas, automaticamente você conserta todos esses registros que dependem do cadastro autorizado do seu fornecedor. Certo? Aí você vai olhando qual que tem código do município, qual que tem, qual que é as informações que você imagina que possa ter dado pendência, ele vai automaticamente consertar. É necessário falar também que esse arquivo ele tem que ser coincidente com o seu cliente lá na empresa dele, porque não há uma oportunidade que a CTBA fiscalizar o seu cliente, ele vai confrontar os arquivos SPED que está local na máquina do seu cliente com o do seu escritório ou daquele que gera o arquivo. Correto. Aqui vamos falar um pouquinho, né, sobre esses ícones aqui, esses menus, melhor dizendo. Você também tem a oportunidade de fazer a geração do ICMS, se for o caso. Se a empresa for optante pelo recolhimento desse tributo, que geralmente vai acontecer nessas empresas que têm obrigatoriedade de emissão do SPED. Você tem importação de blocos, você pode importar esses dados de um sistema de gerenciamento de dados, pode criar blocos separadamente, depois convergir eles dentro do bloco de dados, né, da receita, validado. Pode suportar o arquivo também. Aqui está falando que a escrituração está aberta, mas eu posso suportar ele para outro diretório dentro do meu computador. Facilita, por exemplo, na hora de transmitir essas informações para outra pessoa, no caso, alguém que mexa na parte técnica da escrituração das empresas. Aqui a parte do contribuinte, a parte cadastral ainda não está validada, porque nós estamos terminando a validação aqui da nossa declaração. As tabelas aqui você pode observar também
nação, os totais de CFOP, os totais de movimentação, ele estabelece também uma projeção de quais que são as saídas e entradas mais comuns, mais frequentes, totalizando por registro, tipo de fornecedor, as informações assim, mais a nível gerencial. A cópia de segurança é extremamente necessária, porque hoje em dia, com o meio da tecnologia e a necessidade de novos recursos, tem necessidade de fazer essas cópias de segurança para ter confiabilidade dessas informações estarem permanentemente dentro do seu computador para qualquer eventual fiscalização. Então é isso aí. A gente agradece muito a atenção de vocês. Fico muito satisfeito em poder ajudar nessa parte do SPED. Deixar aí o nosso contato, marcoptc@yahoo.com.br. Também entre no site, nosso site do Unicef, www.unicef.edu.br. Tem o meu e-mail pessoal também, que é marcotulio.castro3@ymail.com. É isso aí, galera. A gente está agradecendo vocês. Desejando tudo de bom para aqueles que trabalham no nosso